Olá, pessoal, estamos ao vivo. Boa noite. Estamos ao vivo aqui no nosso Porto Alegre Sem Medo. Peço para quem estiver entrando que compartilhe essa live, mande para os amigos. Hoje uma live de peso, uma live onde eu estou com muito orgulho de estar aqui no meio desses gigantes, com o promotor de justiça Leonardo Jardim, autor do livro Bandidolatria, o procurador, membro do Ministério Público Pró-Sociedade, meu amigo Silvio Munhoz, e o meu querido amigo, jornalista, músico, entre outras coisas, e divide comigo essa paixão também pela direita, pelo conservadorismo, Gustavo Vitorino. Vou começar dando boa noite, do meu sentido, primeiro que está do meu lado é o Leonardo. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Mari, boa noite, Gustavo, boa noite, meu grande colega e amigo, Dr. Silvio Munhoz. É um prazer estar aqui mais uma vez, conversando e trocando ideias e aprendendo muito com vocês todos. Boa noite, doutor Silvio. Boa noite, Mariana, boa noite aos teus seguidores, teus ouvintes, e boa noite também ao querido colega e amigo, Dr. Leonardo Jardim, por quem tenho muito apreço, né? Nos conhecemos há muito tempo, embora eu seja bem mais experiente que ele. E boa noite, um prazer conhecer o Vitorino, embora através do vídeo aqui, eu sou fã do trabalho dele, acompanho na Pampa lá o trabalho, mas não tinha tido oportunidade até hoje de conversar com ele. Então, um prazer muito grande estar aqui contigo, Vitorino. Oi, Gustavo, querido amigo, muito obrigada por estar mais uma vez aqui comigo, meu amigo, de quem também sou fã. Valeu, Gustavo. Obrigado, Mariana. Obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com o Dr. Leonardo, Dr. Silvio, duas pessoas que não só pelo saber jurídico, mas principalmente pela sensibilidade que tem com o lado de fora da porta. Porque hoje a grande dificuldade que nós enfrentamos dos operadores do direito, sejam advogados, magistrados, promotores, defensores públicos, é não olhar para o lado de fora da porta. Muitas vezes as pessoas ficam dentro do papel, dentro da lei, dentro dos livros, dentro da doutrina, dentro dos códigos e dos muitos diplomas legais que nós temos no país, e esquecem que as ruas são importantes. Não se deve tomar decisões ao sabor das ruas, mas as ruas precisam ser ouvidas nas decisões, ou seja, nem 8, nem 80. Isso é muito importante. Existe um sistema jurídico chamado Common Law, que é comum nos países bretões, e que ouve muito as ruas na hora de estabelecer as suas leis, as suas decisões, e principalmente o processo de mutação e evolução dos seus diplomas legais. E acho que quando você tem a oportunidade, como hoje, de conversar com dois juristas que têm essa sensibilidade, para mim é motivo de orgulho e sempre um aprendizado. É verdade, concordo com o Gustavo Vitorino. Quando nós encontramos duas pessoas que estão à procura da justiça, procura realmente de uma cidade sem medo, né, do enfrentamento contra a criminalidade, que é um mal que realmente atrapalha a nossa vida e faz com que a gente tenha a diminuição da nossa qualidade de vida, né, que é tão importante para que a gente possa viver feliz. E por isso eu começo a nossa live, a nossa conversa, o nosso bate-papo, falando sobre um fato, né, triste que aconteceu há algumas semanas em Porto Alegre e que voltou a tomar os jornais em relação à sua gravidade, que foi o estupro de uma mulher no bairro Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre, em que o criminoso ele estava em prisão domiciliar, né? E sendo que não tinha colocado o aparelho do monitoramento dele, por não ter disponível. E o que acontece é que nós estamos ainda acreditando numa prisão domiciliar, ainda acreditamos, né, que isso possa ser uma maneira de executar a pena, e mais uma vez, crimes graves que não têm volta, e que mesmo que a pessoa tenha saído com vida, são marcas que ficam na alma, a gente não aprende e continua o sistema judiciário cometendo os mesmos erros. Então eu começo com meu amigo Gustavo Vitorino, abrindo a palavra, e depois passando para o Silvio e aí Leonardo. Bom, esse caso é um caso emblemático, né? Porque ele traz uma das chagas que nós temos hoje no direito penal, que é o fato de que eu vou cortar mais na carne, eu não vou ficar topicamente, tá? Eu vou tratar esse caso como emblemático de um problema que nós temos e que é histórico no Brasil, que se acentuou nas últimas décadas. Por conta da formação jurídica, por conta de um conceito que nós temos
humanista, justnaturalista e outros istas aí que só servem para encher o saco. Garantistas? Garantista, eu sou punitivista. Eu acho que o lugar de bandido é na cadeia. Essa frase é do doutor Marcão, que foi embora há alguns dias, grande amigo, filho dele, o Rafael, é meu amigo, nosso amigo, né, Mariana? O Rafael, Sim, meu amigo também. Rafael Coelho. Uma figura maravilhosa, e o doutor Marcão, desde o tempo que ele era presidente, ele uma vez entrou no programa da rádio comigo, participando do programa da rádio, ele disse, Vitorino, eu sou a favor da pena de morte. Sou. Os anos que eu tive na vara de execuções penais, ele disse, os anos que eu estive na vara de execuções penais me mostraram que não tem como recuperar. Não tem como recuperar. Mas são seres humanos. Não. A humanidade, ela vai embora a partir de um determinado momento em que os seus conceitos de vida e de convívio em sociedade se esvaem. Você passa a partir daí a ser um animal urbano, não mais um ser humano. O doutor Marco Antônio, ele disse, eu sou a favor da pena de morte, eu acho que a gente tem que limpar. Aí eu até brinquei com ele, eu digo, doutor, um modesto conselheiro da OAB aqui, né, eu sou membro de algumas comissões lá, conselheiro da OAB, que tal um projeto de lei que instituísse a pena de morte com regras claras? Reincidência em crime doloso contra a vida. Pronto. Reincidência em crime doloso contra a vida. O sujeito, ele tem direito até de fazer uma lambança na vida. A segunda, a injeçãozinha, traz corpo para a família. Ele gostou da ideia, achou interessante. Claro que foi um devaneio ao microfone. Mas eu digo o seguinte, esse caso, Mariana, é um exemplo típico que nós temos de descontrole do judiciário, porque lei para punir a gente tem. O que está nos faltando, e aí, respeitosamente, eu quero dizer aos senhores magistrados, de que está lhes faltando, nessa hora, uma visão de sociedade, de cidadania. Mas o preso é um cidadão. Sim, e o sujeito que ele vai matar quando sair da cadeia também. Uhum. 2 vagabundos desses que foram soltos na pandemia fuzilaram um rapaz aqui em Gravataí. No outro dia, saíram numa terça-feira, na quarta-feira à noite, fuzilaram um rapaz aqui em Gravataí para roubar uma caminhonete. Os 2 tinham saído um dia antes. Então, assim, é preciso ter uma visão de cidadania. O sujeito é perigoso, é criminoso, vai soltar. E essa história de tornozeleira, respeitosamente, mesmo tendo tornozeleira, eu acho isso desentortar banana. Está condenado? Cadeia. Não está condenado? Está solto. E estamos conversados. E essa coisa de que eu posso até avançar mais. Progressão de regime. Respeitosamente, doutor Silvio, doutor Leonardo, eu sou contra esse tipo de coisa. Porque eu sou punitivista. Eu acho que o cidadão, mas ele vai perder a esperança. Eu não quero que ele tenha esperança, eu quero que ele seja punido. Eu quero que ele tenha medo de ir para a cadeia. Eu quero que ele saiba que ele vai para a cadeia e vai ficar na cadeia. Aí vem aquela história, mas é um direito do preso. Eu não acho que é um direito do preso. O preso tem direito de petição, não direito de aquisição. O direito de petição ele tem, cabe ao magistrado. Mas os pressupostos da concessão da liberdade condicional, da progressão de pena, de uma série de outras liberdades, entre aspas, que nós temos, são bem claras. Mas, em grande parte das vezes, não são cumpridas pelo magistrado. Uma delas é, por exemplo, vida pregressa. Ficha criminal. O cara condenado a 9 anos de cadeia ganha prisão domiciliar? Então, quais são os pressupostos? Então, assim, gente, de forma clara, eu acho que nós temos que rever muita coisa, e acho que começa exatamente pelo outro lado do balcão. Exatamente, acho que são esses os caminhos que a gente precisa rever, né, doutor Silvio, para uma Porto Alegre, falando aqui da nossa cidade, sem medo, né, mas na verdade para um Brasil sem medo, porque a gente vê decisões que nos deixam realmente com medo. Além desse caso que a gente comentou, semanas antes desse caso, um outro estuprador, não, pedófilo também, né, ele além de estuprador, ele era pedófilo, foi com 100 anos de condenação também, foi colocado em prisão domiciliar. Bom, Mariana, vamos analisar algumas coisas. Primeiro, assim, quero só comentar brevemente aquilo que o Vitorino falou, e eu sempre fui o adepto disso. Eu acho que a gente não pode tomar as decisões e atuar nos processos e dar os nossos pareceres ou fazer a sentença nos casos do juiz, pensando nos ideais políticos, naquilo que a academia espera da gente, naquilo que o tribunal espera da gente. A gente tem que estar preocupado com a nossa comunidade.
A gente não pode esquecer nunca que nós somos empregados da sociedade, que a sociedade é que nos paga. E nós temos que ter ela na nossa mente quando a gente vai atuar. Então, acho que isso, assim, quem esquece a sociedade na hora de atuar, não merece, né, ser nem promotor, nem juiz, nem qualquer outra dessas profissões ligadas ao direito. Tá? Quanto ao nosso sistema prisional, que nós estamos falando do livramento condicional, o Vitorino disse uma coisa muito interessante, que nós temos leis para punir. Embora haja algumas desproporcionalidades em alguns crimes, sim, nós temos leis para punir. O grande problema do Brasil, já de alguns anos, é a nossa execução criminal. Né? E, basicamente, e especialmente, o chamado sistema progressivo, que eu há muitos e muitos anos defendo que deveria ser extirpado do Brasil. Há muitos anos, em várias palestras, eu sempre digo o seguinte, que duas pequenas medidas iam ajudar muito a se melhorar a questão da punição. O Vitorino diz que é punitivista, eu prefiro dizer que a gente tem que ter efetividade, ser efetivista em matéria de direito penal, ou seja, ele tem que ser efetivo. Né? E para que ele seja efetivo, há muito tempo eu sustento que duas medidas se precisaria, duas ajudariam, não resolveriam, mas ajudariam. Uma seria o término do sistema progressivo, tá? E a outra seria nós aumentar aquele tempo que tinha de prisão máxima prevista lá no artigo 75 do Código Penal, que era 30 anos, agora na reforma do projeto anticrime passou para 40, eu sempre tentei que deveria ser no mínimo 50, já que a Constituição nos proíbe prisão perpétua e que nos proíbe pena de morte, a qual eu sou favorável, assim como o Vitorino também. Tá? Mas então o que acontece? Nós temos esse sistema progressivo, agora dificultou um pouquinho, foi aumentado com a lei anticrime os parâmetros para a liberação, tá? Em que o sujeito começa cumprindo um regime fechado, em 28 dos 1.052 tipos penais brasileiros, são só 28 crimes que o juiz tem a obrigação de condenar o cara a regime fechado, nos outros todos ele vai ter alternativas a isso, tá? Mas o fato é que o sujeito, né, cumpre um determinado tempo, vai para o semiaberto, o semiaberto vai para o aberto, e aí ele pode adquirir uma prisão domiciliar. Tá? O direito ser beneficiado com a prisão domiciliar. Mas vejam, que eu disse que o problema é da VEC, da LEP, né, da Lei de Execuções Penais. Mas não é só isso. O que acontece é que, ao longo dos anos, né, e aí entram os ismos, e dentre eles o garantismo, que o Leonardo é professor de falar nisso, né, conhece melhor que ninguém sobre garantismo, sobre granchismo, né, que domina as nossas academias do Brasil há muitos anos, criando, né, esse monte de... A gente criou uma expressão que pegou no Brasil, aquela expressão que pega os promofofos, né, e os juiz fofos, né, são exatamente aqueles que esquecem a sociedade e pensam só na academia e no que pode ser dito, né, por quem vai ler a sua sentença, o seu parecer. Eles deturparam mais ainda, né? Então, vejam, a prisão domiciliar, que é o que nós estamos falando, que ela, pela lei penal, ela tem só 4 casos que é previsto, maior de 70 anos, quem tem alguma doença grave, quem tem filho doente ou excepcional, e mulher gestante, eu acho que é isso. São só 4 previsões. Tá? Eu fiz 5, né? São 4. Só que a 5ª, 6ª, 7ª são criadas. Vai se criando num verdadeiro ativismo judicial. Aí se cria, não, mas não tem vaga para botar o cara do semiaberto. Então, livramento, liberdade condicional, não. Prisão domiciliar com tornozeleira, que às vezes não tem tornozeleira e fica sem tornozeleira. Agora, tem perigo de ele contrair o Covid, prisão domiciliar. E assim vai. E aí nós vamos, deturpação em deturpação, o nosso sistema virou uma baderna. E aí, hoje... Quer dizer, hoje, no Brasil, e eu gosto muito de falar nisso e dessa expressão, hoje no Brasil, a pessoa que está propensa, que está pensando em praticar um crime, quando ela for cogitar a prática de um crime, ela vai praticar. Porque ela sabe que vale a pena. Porque ela sabe que a punição é pequena. Porque ela sabe o quê? Se ela praticar o crime, ela tem uma grande chance de não ser descoberta. Se ela for descoberta, né, e o delegado conseguir provas de que ele é o autor, pode, eventualmente, o promotor não denunciar, mas vamos lá que o promotor denuncie, essa denúncia seja aceita, consiga, durante a instrução, o promotor provar, e ele, aí na sentença pode ser absolvido, mas que ele seja condenado, vamos lá, com tudo contrário, né? Se conseguiu descobrir a autoria, ele foi condenado. Mesmo assim, ele sabe, a pena vai ser pequena, e ele vai cumprir um tempo menor ainda,
né? Vai cumprir um tempo menor ainda, porque ele vai ganhar esses benefícios, sem contar, né? E aqui é uma outra expressão que pegou no Brasil, que a gente gosta de usar, e o Leonardo sabe bem o que eu estou falando, sem contar que no Brasil nós vivemos uma época de fetiche da pena mínima, né? Os juízes, a não ser que seja escandalosamente, uma coisa muito escandalosa, ele dá a pena mínima. É verdade. Se ele puder, ele dá a pena mínima. E aí essa pena mínima depois vai sendo fracionada, um sexto, ou um terço, ou metade, semiaberto, né? Aí domiciliar com ou sem tornozeleira, e etc. Isso sem falar, né? Sem falar nos presos das nuvens, que outro momento a gente fala disso. Exatamente, esses presos das nuvens é muito bom a gente explicar. Os presos das nuvens é excelente a gente depois tocar nesse assunto. Mas o doutor Leonardo fala em várias palestras dele, né? A questão de que é um baita negócio, realmente, né? Hoje tu cometeu um crime, porque a impunidade ela é praticamente nula. E o doutor Bruno Carpes também, outro excelente promotor, fala, né? Nossa querida porta giratória do crime. Quer dizer, tu entra, deu uma rodada e já sai de novo, né, doutor Leonardo? Exatamente, né? A gente está falando em prisão domiciliar, a gente está tendo muito boa vontade em utilizar essa palavra prisão para uma situação que não é prisão de maneira alguma. O sujeito está em casa. Zero. Aliás, se ele está em casa, ele não está preso, mas mesmo assim ele não está recolhido em casa, coisa que só o pessoal que cumpre pandemia é obrigado a fazer. Bandido não. A prisão domiciliar, ela é uma, como disse bem o Silvio, ela é uma institucionalização pretoriana, uma espécie de common law do B, o Vitorino, porque isso foi sendo criado, foi sendo institucionalizado ao longo do tempo, né? O regime semiaberto e o aberto já eram praticamente de faz de conta, e ainda foram substituídos pela prisão domiciliar, pela ausência de vagas e ausência de estrutura nesses regimes aí, né? O Supremo Tribunal Federal uma hora decidiu que não pode mais ficar em regime semiaberto se não houver vagas do regime semiaberto, não se constrói vagas no regime semiaberto, portanto você tem essa, muitas aspas, prisão domiciliar, né? E ela vem seguida de uma fiscalização que não existe, e já não existia no semiaberto e no aberto, já não existe, né? Eu me lembro que quando eu comecei a minha carreira no Ministério Público, em 3 Passos, lá no ano de 2004, e depois em Rosário do Sul, lá no ano de 2006, eu era promotor da VEC, daquelas comarcas, e o Ministério Público tinha que fiscalizar o semiaberto, porque a SUSEP não tinha estrutura para fiscalizar. Então, eu determinava aos secretários de diligências que fosse recorrer os locais das cartas de emprego dos presos para ver se efetivamente eles estavam lá trabalhando. E a maioria nunca estava nesses locais, né? E por que o Ministério Público tinha que fazer isso aí? Era por iniciativa minha, porque eu não era obrigado a fazer, e fazia isso aí porque eu achava que não podia ficar aquela gandaia. Porque a SUSEP, ela tinha na época, e eu acho que não deve ter mudado isso, se mudou, talvez tenha mudado até para pior, 5 profissionais de fiscalização, agentes de fiscalização lotados no estado do Rio Grande do Sul inteiro para fazer essa fiscalização, ou seja, não existe fiscalização. Agora, na prisão, entre aspas, 1000 aspas, domiciliar, nós temos a tornozeleira eletrônica, que muitas vezes quem está preso em casa é um galo, é um cachorro, é um gato, é um poste. O presidiário. O preso não, o criminoso não. Então, isso é um faz de conta, isso é uma enganação que inventaram para a sociedade, e as pessoas ainda computam os presos, entre aspas, nessa situação como massa carcerária, né? Eles têm a cara de pau de incluir na massa carcerária brasileira. Nós temos 800 mil presos no Brasil. Você vai ver, fechado mesmo, 450 mil presos no Brasil. Mas significa que o Brasil tem uma taxa baixíssima em relação a outros países do mundo. Ou seja, nós estamos enganando quando dizemos que existe prisão domiciliar, e chamar a prisão domiciliar de prisão já é um eufemismo. Semiaberto, na verdade, é melhor dito o sempre aberto, né? Porque o preso realmente ele faz o que bem entende naquele horário em que ele deveria estar cumprindo trabalho externo, né, que não cumpre. Então, o Brasil, Vitorino, como tu disseste, tem leis que permitem prender, temos realmente, mas nós temos muito mais leis, criações, institucionalizações pretorianas, doutrinárias, que são no sentido de evitar o encarceramento. O Brasil hoje é a pátria-mãe, cada vez mais a pátria-mãe gentil
para o banditismo, para o crime organizado, que ele se cria no Brasil exatamente por conta dessa mentalidade que tomou conta do nosso sistema de justiça criminal. Então, nós temos muita dificuldade em fazer com que o sistema prisional não se torne, como diz o Bruno Carpes, uma porta giratória. Porque essa lei anticrime que foi promulgada, que muitos consideraram um avanço, porque alguns percentuais de alguns crimes mais graves, considerados mais graves, foram ampliados, mesmo assim isso não foi o suficiente. Inclusive os tais dos crimes menos graves, eu não consigo fazer esse raciocínio de crime menos grave, porque se a tipo, coisa é crime, é mais ou menos como um trabalho essencial, né, doutor? O que seria trabalho essencial? É a mesma coisa do que a gente queria definir. Exato. Trabalho essencial é crime menos grave. Quem sofre um crime nunca vai ser menos grave. Como é que você chama de menos grave algo que é crime? Crime é grave por si. Se não é crime, não é grave. Então, você não pode estar fazendo esse tipo de relativização porque você está trazendo a ideia de que o crime é uma coisa aceitável, algo pode ser banalizado, né? Muitos crimes considerados menos graves, eles tiveram até uma certa redução no prazo de progressão de regime, né, que baixou um pouquinho em relação a 1/6 que era, para um pouco menos no percentual que é colocado na lei. Então, já falando sobre essa situação da prisão domiciliar para estupradores, se vocês que leram, quem leu o Banho de Idolatria, viu que eu começo a minha parte no livro exatamente falando de uma situação, de uma entrevista que foi dada por um juiz da VEC de Porto Alegre para a Zero Hora, tentando justificar o injustificável ou explicar o inexplicável, que era ter colocado na rua um estuprador em prisão, entre aspas, domiciliar, e que ele acabou estuprando várias pessoas após ser libertado. Quando o repórter perguntou para ele se não era de se prever que esse rapaz pudesse, colocado na rua, voltar a estuprar, já que ele já tinha 3 condenações definitivas por estupro, e estava cumprindo pena por isso. Me lembro da frase. Ele disse que a regra do jogo determina que, caso ele venha cometer novo estupro, ele fosse processado e devia ser condenado pelo próximo estupro. E que não era função do juiz, não é tarefa do juiz se preocupar com a segurança pública. A segurança pública não é problema do juiz. É exatamente essa mentalidade desses magistrados que aplicam as leis de uma maneira em que eles esquecem a justiça do caso concreto e tentam fazer uma justiça social, se distanciando completamente do ideal ou do conceito de justiça, que é um hábito, como dizia o Ulpiano, a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. No caso concreto, você não vai fazer justiça como magistrado, no caso concreto, pensando nas repercussões políticas da sua decisão. Você não está sendo magistrado, você não está sendo um juiz, você não está fazendo justiça, você está fazendo política, e você está, muitas vezes, na grande maioria dos casos, causando injustiça ao invés de fazer justiça. É verdade? Quantas mulheres, né? Eu vi uma frase hoje que eu achei muito interessante, Jardim. Sempre que a gente adjetiva a justiça, como justiça social, a gente acaba pregando uma injustiça. É verdade, perfeito. E quantas mulheres vão ter que sofrer algo para que a gente possa, né, mudar esse tipo de mentalidade? Quantas famílias vão ser destruídas pelos crimes para que a gente possa compreender que sim, né, que sentenciar alguém, acusar alguém faz parte sim de uma política de segurança pública. Não tem como a gente querer achar que o trabalho da polícia vai estar isolado com o trabalho do judiciário. Eles andam interligados e influenciam diretamente, principalmente o trabalho do judiciário, do Ministério Público. Ele vai influenciar no trabalho da linha de frente de quem está ali. E uma das frases que eu falo muito é o quem protege, quem nos protege, porque se a gente quer proteção, a gente tem que proteger aquele que está nos protegendo. E da forma que acontece hoje, a gente protege o bandido, desprotege a sociedade e o policial. Né, Gustavo? Tá sem som. Tu tá sem som.
Agora... Apertei um negócio errado aqui. Apertei um negócio errado aqui. Não, é que eu tô compartilhando essa live. Gustavo, um minutinho antes de tu falar, só te ler uma frase aqui que o Iridan mandou para ti. Boa noite, assisto todos os dias o programa do Pampa Debates, sou fã do Gustavo Vitorino. Tá, então, obrigado, Arezão, obrigado. Atualidades. Só que eu recomendo você assistir o Atualidades Pampa, é esse que eu participo, O Pampa Debates é do Paulo Sérgio Pinto. Mas não tem problema, qualquer um dos dois que assistir, só que um você vai ver o Paulo Sérgio Pinto, no outro você vai ver a mim. Isso é o mais importante. Eu sou muito mais bonito que o Paulo Sérgio Pinto. Então, eu já acho que os dois são feios, mas tudo bem. Os dois são feios. Mas sabe, Mariana, esse aspecto que você levanta em relação ao cumprimento da lei, na minha opinião, está ligado ao longo do tempo a uma distorção que nós sofremos no processo de seleção da magistratura. Nós tivemos nos últimos tempos um domínio muito grande da filosofia do direito sobre o que nós chamamos de direito instrumental. Então nós passamos a ter muitas teses acadêmicas, estudos e zafarones da vida, com aquelas teses mirabolantes, que não vão a lugar nenhum. A gente precisa de coisa mais pragmática, coisa mais simples. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para vocês. Meus dois ilustres operadores do direito aqui, por quem eu tenho o maior carinho, agora vão se arrepiar com o exemplo que eu vou dar, mas... Vocês sabiam que o menor índice de tráfico de drogas do mundo é na Indonésia? Eu não sabia. Por que será, né? Por que será? Hoje, por exemplo, o presidente, aquele doidão lá, porque ele é totalmente heavy metal, né? Hoje ele baixou um decreto dizendo o seguinte: sujeito que for pego na rua, que não estiver usando a máscara, que agora é obrigatória lá naquele país, eu sou contra a máscara, mas a lei existe, tem que cumprir a lei. Lá é obrigatória a máscara. Sujeito que for pego na rua sem usar máscara, ele vai ser preso e terá que abrir 3 covas para 3 pessoas que morreram de Covid. Depois ele é liberado. Duvido que apareça alguém sem máscara na próxima semana. Mas é punitivista, porque isso é não sei o que, é aquilo, é um terror, é um perigo. Ei, vocês viram agora esse negócio do Black Lives Matter, esse negócio do protesto lá, coisa e tal? Ninguém olha para ver quem é a moça que é líder desse Black Lives Matter, que vive no Canadá. A moça é uma bandida. Financiada. A moça é uma bandida. Financiada pelo húngaro, aquele famoso. A moça é toda enrolada. A moça é uma coisa. Mas esse Black Lives Matter, essa turma lá, resolveu fazer barulho nos Estados Unidos. Sabe quais foram os 2 únicos estados que não tinha confusão, que não teve confusão? O Texas e o Alabama. Por que será? Porque eles estavam passando. E os donos das lojas com o rifle na mão, na frente da loja. Não quebraram um vidro. Não quebraram um vidro. O Rudolph Giuliani, com a política lá dos vidraças quebrados, lá, ele reduziu, em um ano, ele reduziu 70% os crimes em todo o condado de Nova York, incluindo Coney Island, de Coney Island até Long Island, lá em cima, e Manhattan, lá de cima do Brooklyn, até o extremo sul, lá na região de Wall Street. Ele reduziu em 70% em um ano. O que ele fez? Mas só está prendendo negros e hispânicos. Bom, se é quem está cometendo o crime, serão os mais presos. Botou a polícia na rua. A polícia fazia o seguinte: você fez uma lambança? Vai até a delegacia conversar com o juiz. Não, vai até a delegacia. Crimes de trânsito. Os americanos têm crime de trânsito? Tem. São incomparavelmente menores que os nossos. Porque eu sempre defendi uma justiça de trânsito, um tribunal de trânsito. Então, 24 horas, o sujeito fez lambança, foi pego bêbado, vai para frente do juiz. O juiz vai olhar para a cara dele: qual é o seu nome? O senhor tem mulher, tem filhos, o senhor trabalha onde? Quanto é que o senhor ganha? O senhor mora onde? Que carro que o senhor tem? Muito bem, vou lhe aplicar a multa de tanto e o senhor vai ficar 2 meses sem dirigir. Pronto, acabou! Então, assim, as pessoas... mas o Vitorino... A questão não é a punição. É o que ela representa no contexto social. A pessoa tem que... ela tem que ser meramente didático. A punição tem que ser meramente condicionante. Não.
a punição tem que dar medo, sim. O sujeito tem que ter medo de tomar uma multa. Por que se tira o pé do acelerador quando se vê um radar na mão de um azulzinho? Então, tem que ter medo, sim. O bandido tem que ter medo, o vagabundo tem que ter medo. Hoje, o policial, numa operação, ele tem medo. Ele, policial, tem medo de atirar no vagabundo. Porque se acharem mais de 3 balas no corpo do vagabundo, ele vai ter que dar mil explicação, não sei o quê, e isso e aquilo. Não pode, é uma inversão absoluta de valores. Aí nós temos magistrados, respeitosamente, os magistrados das varas penais e das varas de execuções penais, respeito, mas as varas de execuções penais, pelo amor de Deus. Aqui em Porto Alegre, pelo amor de Deus. Aí, vamos avançar. As varas penais. Deixa eu só te fazer uma colocação, Vitorino, só para corrigir uma pequena correçãozinha. É que recentemente mudaram 2 juízes das varas de execuções penais e parece que deu uma melhorada. Quem me disse isso há 2, 3 dias atrás foi a Débora Balzan, que é uma das grandes promotoras guerreiras que trabalha lá. E ela me disse que mudou recentemente 2 juízes novos lá que estão colocando em ordem a casa. Que bom, doutor, que bom, que bela notícia. Aleluia. Excelente notícia. Aleluia. Excelente notícia, mas a fama era ruim. Era muito péssima. A fama era ruim. Pô, nós conseguimos pressão da sociedade, pressão da promotoria, todo mundo se deu as mãos, conseguimos mandar para outros estados em prisões de alta segurança máxima os líderes do tráfico aqui. Os 4 magistrados da Vara de Execuções Penais de Porto Alegre queriam eles de volta. Voltaram alguns. Mas para aí! Então, respeitosamente, eu acho que o problema... Nós temos problemas na lei, temos, algumas coisas tem que mudar, tem que ajeitar, mas está essencialmente quem está com a caneta na mão. Os magistrados estão se omitindo dentro da sociedade. E essa frase que o doutor Leonardo falou agora, que o senhor reproduziu, doutor Silvio, vinda de um magistrado que não tem que se preocupar com não sei o que a segurança não é problema dele, desculpa, isso é um afetado na cara da sociedade. Claro. Exatamente. Só quero o Iridan, Gustavo, mandou para ti depois ali, me emocionei vendo meu ídolo e troquei o nome do programa. Que bom, obrigado pelo carinho. O Luiz, cadê? Aqui, ó, o Luiz Carlos perguntou: gostaria de saber sobre a solução desses problemas citados, pois esclarecendo a população, teremos mais condições de apoiar aos que querem fazer isso mudar. Nós estamos falando que exatamente, né? O Gustavo acabou de definir, nós precisamos mudar a forma que é aplicada, a legislação, a forma que ela é aplicada, a mentalidade. A gente sempre fala de uma mudança de mindset, né? Que a gente precisa ter. O que é essa mudança de mindset? É que a gente precisa parar de ter uma política progressista, né? De ficar colocando a mão em cima da cabeça do criminoso. Tem uma frase que eu vi numa palestra, eu não me lembro de quem foi, mas que é: querem justificar o crime ou por causa de condições sociais, ou por isso, ou por aquilo. Ele sempre é uma opção. E é verdade, é sempre uma escolha cometer o crime. E a gente tem que saber que, fazendo essa escolha, vai ter que ser punido. E hoje no Brasil, essa conta que não está fechando. E para piorar nossa situação, nós estamos falando há um bom tempo aqui sobre o quê? Crime organizado. Eles comandam fora... Eles comandam a sociedade, comandam dentro dos presídios, são um câncer hoje da criminalidade. É a gente ter que separar essas organizações criminosas. E o que acontece? Elas ganham muito dinheiro a partir do tráfico. E agora a gente tem, né, no Congresso Nacional, um projeto de lei, que é o 39 de 2015, que está querendo, sobre uma justificativa errada e mentirosa, mais uma vez para a sociedade, legalizar a maconha, dizendo que ela vai acabar com o tráfico, sendo que todas as experiências nos mostram o contrário, né? Que o que diminui, inclusive, a criminalidade é liberar armas e não drogas, né? Então, eu queria que o doutor Silvio começasse a nos falar um pouco sobre agora essa nova artimanha, né? Que estão tentando implementar na nossa sociedade. Cara, Mariana, essa é uma grande piada, né? Aquelas teses dos nossos especialistas que se encaixam perfeitamente naquilo que o Orwell dizia, né? Ele dizia que os especialistas criam teses tão absurdas que às vezes só eles mesmos acreditam nelas, né? Porque o povo não é tão besta de acreditar nessas teses. Tá? Imagina você sustentar que liberar a droga vai acabar com o tráfico. Não sei de onde tiraram isso.
Isso não aconteceu em país nenhum do mundo que liberou a droga. Nós já fizemos aqui um programa basicamente sobre isso, mas olha o exemplo do Uruguai. Olha o que aconteceu no Uruguai. Diminuiu o tráfico? Não. Aumentou o tráfico. Diminuiu a criminalidade? Não. Aumentou a criminalidade. Né? Por quê? Porque liberaram a maconha liberada não impediu o tráfico da maconha, veja, é importante que se diga isso, ela permitiu somente o quê? Ela permitiu uma coisa mais glamurosa para, vou usar aqui sem ser politicamente correto, tem horror dessa ditadura politicamente correta, né? Ela só favoreceu Mauricinho e Patricinha para que não tenham que ir na biqueira, tá? Porque o pobre continua tendo que ir lá na biqueira porque a maconha da farmácia é muito mais cara porque tem um monte de imposto em cima, tá? Eles continuam traficando maconha, só que aí o que acontece? Como diminui o mercado, as pessoas que vão lá buscar, eles começam a brigar por território e aumenta a criminalidade. Mas mais, vejam, a liberação da maconha aumentou, existem dados do Ministério da Saúde do Uruguai, o consumo de cocaína, que era tipo 0,29 por 100 mil habitantes, eu não me lembro, não estou com cálculo, aquele dia eu estava com os números aqui, tá? Aumentou para quase 3 por 100 mil habitantes. Ou seja, você assim, aumentou inumeramente o uso de outras drogas mais graves. E isto faz o quê? Permaneça o tráfico funcionando. E pior, eles criaram pela facilidade hoje que tem, né, por estar liberada a maconha no Uruguai, criaram no Uruguai um verdadeiro corredor de droga que está sendo usado para levar droga para os países da Europa. Está sendo usado o Uruguai como um corredor de droga para levar droga para a Europa. Então, todas essas coisas são um absurdo. Tu dizer que a liberação da droga vai acabar com o tráfico. Né? E mais, veja, tem outra coisa que o pessoal não se dá conta. Quando a gente fala em organizações criminosas, né, e tu falasse muito bem que estão dentro e fora da cadeia, a gente tem que endurecer o combate fora e tem que endurecer o combate dentro, e só assim nós vamos conseguir chegar próximo, perto de vencer essa guerra, porque dá para vencer sim, mas ela tem que ser lutada a sério. Não pode o lado de lá estar lutando a sério e nós brincando de lutar dando tapa de luva de pelica. Se eles têm fuzil, nós temos que ter um fuzil mais poderoso. Se eles têm 10 balas, nós temos que ter 30. Exatamente. Então, tem que endurecer essa luta fora e dentro das cadeias. Tá? Mas o que o pessoal não se dá conta é que essas grandes facções de tráfico, eles não vivem só do tráfico. E para te ver como a coisa não funciona. Sabe que o ano passado, um dos maiores lucros que teve as grandes facções criminosas do Brasil, e esse dado que eu vou te dar aqui é do Comando Vermelho, foi com a venda de cigarros contrabandeados. Porque no Brasil se aumenta muito os impostos do cigarro porque quer diminuir que o pessoal fume, porque dá câncer, porque dá isso, daquilo, como o cigarro da maconha não desce, né? Não causar essas mesmas doenças que o cigarro normal causa, tá? Mas então se aumenta o tributo, mas aí para que nós tenhamos possibilidade de exportar, para exportação o tributo é quase zero. Então uma carteira de cigarro que a gente vende aqui por R$10, nós vendemos no Paraguai por 20 centavos, 30 centavos. E o tráfico vai lá, compra por 20, 30 centavos, vende aqui por 1, 2. O Comando Vermelho, ano passado, teve 6 bilhões de lucro com cigarro contrabandeado. E imagina o que vai acontecer com a maconha. Porque, evidentemente, que se tu liberar, o Estado vai botar imposto em cima, ou o nosso Brasil não gosta de um impostinho. Adora. E vai ser assim, vai aumentar o lucro do tráfico e vai continuar a criminalidade, vai aumentar a criminalidade, vai fazer com que eles diversifiquem mais ainda o cartel de crimes que hoje já praticam, roubo de cargas, assalto a banco e todos os outros, eles vão praticar muito mais. Quer dizer, vai ser um caos para o Brasil, como já é um caos no Uruguai, como está se dando conta o Colorado, que é um caos hoje, como o mais antigo deles. Se vocês entrarem na internet, botem no Google a seguinte frase: Holanda está virando um narco-estado. E vocês vão ver que, inclusive, a própria Holanda já está repensando hoje a liberação das drogas. Então, esse é realmente assim, é uma piada, é uma verdadeira piada que estão querendo nos vender como a pílula dourada da salvação do Brasil. É uma vergonha. Fora a questão, né, que é sempre aquela glamorização do uso da droga, né, que a gente até conversou aquela outra vez, e isso vai muito, né,
junto com o que a gente sempre fala, que foi a Revolução Cultural, que nos levou também a esse momento catastrófico que a gente vive, né? E, Mariana, hoje tu vê assim, ó, quer dizer, programa da manhã, né, na maior rede de TV no Brasil, na chamada nossa conhecida, apelidada carinhosamente de Rede Goebbels, né? A Rede Goebbels, um programa da manhã, que antigamente a gente via desenho na nossa época, né, Vitorino? O Leonardo. Hoje está lá um programa daquela senhora que leva lá a funkeira para dizer que maconha é bom. Sim. E para cantar lá que maconha é bom. E faz uma enquete perguntando se a pessoa escolheria o traficante ou o policial. Cara, isso aí é glamorização total da maconha. Isso é uma vergonha. Isso tinha que ser apologia ao crime. É verdade. O Marcos Rieck nos lembrou muito bem que no Uruguai, além da liberação da maconha, houve restrição na manutenção das armas, algo muito parecido com o nosso Estatuto do Desarmamento. Sim, Estatuto do Desarmamento, que inclusive o povo disse não, mesmo assim ele foi promulgado. Depois teve o referendo, o povo disse não, nada foi mudado, e hoje a gente está vendo que houve um aumento da compra de armas, desde que houve alguns decretos que modificaram, e vendas de armas de fogo sobem 200%, homicídios caíram no menor patamar em 21 anos. Então não é liberar. Deixa eu fazer uma observação sobre isso aí, porque eu estive olhando essa pesquisa, até porque o IPEA, mais uma vez, está tentando manipular essa, eu devo escrever sobre isso no artigo da semana que vem, eu só vi hoje que eu já estava com o de hoje escrito, tá? Esses dados aí são importantes, sempre que se fala esses dados aí, Mariana, dizer o seguinte, não está incluído 2020 aí, eles fizeram essa pesquisa, esses dados até 2019, porque se tu inclui 2020, é assim, mas é claro que a morte diminuiu porque as pessoas estavam presas em casa do lockdown. Não, não entrou 2020, é só até 2019. Diminuiu quase 30% os homicídios e aumentou quase 200% o número de armas legais no Brasil. E é isso. Então, são essas, até o Luiz Carlos estava perguntando ali, isso é um tipo de mudança que a gente pode fazer, que a gente precisa exigir, né, de quem faz as políticas públicas, são essas mudanças que vão fazer a diferença para a gente ter uma cidade melhor para se viver. E ele falou sobre questão de mudar a ideologia, sim, quando a gente fala na mudança do mindset, Luiz, é disso que a gente está falando, mudar o pensamento, mudar a forma de agir, deixar o que está acontecendo hoje para trás. Né, doutor Leonardo? Exatamente. A gente tem um modelo mental totalmente distorcido que nós estamos seguindo à risca há muito tempo e isso aí tem nos levado para o buraco, para o abismo, né? Esse projeto do uso medicinal da maconha, olha que maravilha, a maconha é remédio agora inventaram um remédio fumado. Porque o que eles estão pretendendo fazer com essa história? Sob o pretexto porque nós precisamos ter um canabidiol mais barato. Nós temos 7.800 pessoas que precisam do canabidiol e gastam uma fortuna para importar esse medicamento do estrangeiro. Então, por conta de 7.800 pessoas que precisam do canabidiol industrializado, então o projeto prevê, esse projeto de lei prevê o uso medicinal irrestrito, né, e o plantio em larga escala da maconha no país inteiro. Ou seja, por conta dessa desculpa, nós vamos fomentar a plantação generalizada de maconha no país inteiro, para 700.800 pessoas se tratarem com canabidiol. Será mesmo que é isso aí? E aí nós temos que destruir esse cachorro, esse cavalo de Troia, essa verdadeira cara de pau dessas pessoas que dizem que querem apenas uso medicinal da maconha, e vamos ver quem, além de alguns acadêmicos de extrema esquerda e outras pessoas do gênero, além do ministro do Supremo Tribunal Federal, que também dá entrevista defendendo a liberação da maconha, nós temos que ver quem é que defende fervorosamente a liberação da maconha. Aí nós vamos pegar quem são as pessoas que defendem. Marcinho VP, Fernandinho Beiramar, o NEM da Rocinha, cada vez que eles são entrevistados, porque são celebridades do crime do Comando Vermelho, o Comando Vermelho tem isso, eles gostam de aparecer em entrevista e dar palpite na política do país. Então, o palpite do Marcinho VP para que acabar com o tráfico no Brasil, porque ele quer acabar com o tráfico do Brasil, ele não quer mais que exista tráfico no Brasil, embora ele seja um dos maiores traficantes do país, ele quer acabar com o tráfico. Então, ele sugere que a gente comece a legalizar as drogas, começando pela maconha, né? Que é o discurso de todos eles. É o mesmo discurso
de todos eles. Então, o traficante bonzinho querendo acabar com o próprio negócio para favorecer o restante da população. Vejam como são bonzinhos, né? E tem gente que acredita nisso aí. Basta você o cachorro. ter um mínimo de noção. O cachorro. Aonde, cachorro? Tem um latido, não sei nem qual foi, quer dizer, é o cachorro. Estão passando mais um cachorro para nós aí. Mais um cachorro. Porque a minha cadelinha saiu correndo aqui, não sei se foi ela. Eu me admiro que sempre que eu estou falando aqui, ela não dá um latido. Agora está quietinha lá. Mas então, a história toda, a discussão deveria acabar lá o da Acabou a discussão, não quero mais ver, não quero mais saber de nada, por saber que essas pessoas estão defendendo a liberação das drogas. Como é que o traficante vai te dar a receita para acabar com o próprio negócio e pedir para que você aplique essa receita? Então é evidente que o plantio em larga escala, associado ao uso medicinal irrestrito da maconha, não vai aumentar o número de medicamento disponível aos doentes que precisam do canabidiol. Vai aumentar a oferta da maconha dita por essas pessoas, recreativa, e vai fazer com que o mercado brasileiro, o Brasil, se torne um grande player no mercado da maconha mundial. É isso aí que está por trás desse projeto. Fortalecimento do tráfico de drogas e fortalecimento de quem investe no tráfico de drogas. Importante dizer, né, Jardim, até porque o povo, né, que está nos ouvindo, não são todos da área e trabalham com isso aí, é que o canabidiol, que é essa substância, ela é uma das mais de 700 substâncias que existem no cigarro de maconha. Isso pode, né? Não adianta você fumar o cigarro de maconha que não vai resolver o problema. Ela resolve medicinalmente você isolando ela em laboratório e fazendo a partir dela um remédio. Exatamente. Funciona medicinalmente. E não você fumando cigarro. Até porque se você seguir sempre fumando cigarro, você vai ter câncer, vai ter problema dos pulmões, vai ter todos aqueles males, né? Câncer da traqueia, do troço que se diz que o cigarro comum causa, o da maconha também causa. Não, e o cigarro comum não causa um dos males do cigarro da maconha, que é deixar a pessoa abobada. Abobada, esquizofrênica a pessoa começa a fumar maconha jovem, ela vai chegar sequelada na idade madura, e isso vai ser para todo sempre. Eu me lembro que só para contar uma historinha aqui, eu participei de uma palestra no Rio Grande do Norte, no MP do Rio Grande do Norte, com o médico Valentim Gentil Filho. Eu jantei com ele de noite, ele me explicando que, olha, se eu tivesse que escolher uma droga para proibir, uma só, para proibir o consumo, era a maconha. Porque o crack, a cocaína, o crack, qualquer outra droga, se você pegar o indivíduo viciado, você o tratar e ele não tiver mais recaída, em 6 meses ele está zerado. É claro que ele não vai conseguir ficar sem ter recaída depois, mas enquanto ele estiver desintoxicado, ele está zerado, ele voltou a ser o que era. Agora, o maconheiro, não. O maconheiro, ele tem danos cerebrais irreversíveis. Portanto, a droga mais maléfica, a mais pesada de todas para o usuário é a maconha, que, além disso, é porta aberta para essas outras aí que são mais devastadoras. Gustavo, vou pedir que tu dê a tua opinião também sobre isso, mas eu vou pedir depois que tu abra o debate sobre... A gente fala várias vezes, né? Eu falo aqui no Porto Alegre Sem Medo, já falei com todos vocês sobre isso, que é a questão de que para a gente mudar o pensamento, e foi aonde tudo começou, foi colégio, universidade, que não se pode ter colégio, universidades partidárias, militantes, né? Que isso é o que hoje causa grande problema na nossa sociedade, que acaba não formando pessoas, mas formando militantes. E a gente teve uma boa notícia, né? Uma luz talvez no fim do túnel, que foi a mudança da reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Carlos Bulhões foi nomeado pelo presidente da República, e aí eu queria que depois que tu falasse sobre a questão da droga, que tu já iniciasse aí esse momento, se podemos pensar já em alguma mudança. Ele está tendo inúmera resistência, como era o esperado, obviamente, mas o que isso significa para nós como sociedade? Bom, eu vou ser curto grosso no tocante às drogas. O que se faz em relação às drogas é em relação a uma série de verdades, entre aspas, que se prega na imprensa brasileira. Você ouve só quem lhe interessa, né? Você ouve só quem lhe interessa, você não quer ouvir o outro lado. Mesmo que o outro lado seja devastadoramente superior àquele que você está ouvindo, mas não importa.
A imprensa quer ouvir porque acha que o cannabidinol, que é bababá, que é a maconha. Gente, vou deixar bem claro. O agente ativo, o THC ativo, o tetraído canabidinol, que é o agente ativo que faz bem para um mal. Tá bem claro. Essa aqui, o fulano, mas ele para dormir, ele precisa fumar uma maconha que aí ele dorme, relaxa. Isso é coisa de maconheiro. Tem nada a ver com maconheiro. É coisa de maconheiro. O único efeito comprovado é sobre um tipo específico de epilepsia. O Dr. Osmar Terra, que é meu amigo, me deu uma aula sobre isso. É um tipo específico de epilepsia que no Brasil não tem 2.000 registros. Na prática, esse remédio, que a produção de maconha seria responsável pela produção, vai ajudar 2.000 pessoas. O resto é maconheiro. Pode ficar brabinho, pode mandar mensagem. O Vitorino é coisa para maconheiro. Outra coisa. Aí eles constroem a narrativa, doutor Silvio. Não, porque vai ajudar muita gente. Não vai. São menos de 2.000 registros desse tipo específico de epilepsia. Está me fugindo o nome aqui, é um nome enorme que o doutor Osmar Terra me ensinou, falou 2, 3 vezes, não consegui lembrar. Mas é um tipo específico, é uma patologia específica da epilepsia que o THC consegue, tetraído canabidinol, consegue ter um efeito relaxante. Aí ele disse, Gustavo, existe pelo menos uns 4 ou 5 remédios que produzem o mesmo efeito. Você compra na farmácia da esquina. Vamos avançar. Vão liberar a maconha porque vai ficar legal, vai legalizar, vai acabar o tráfico. Isso é uma imbecilidade. Pensa o seguinte. Primeiro, a maconha que é vendida pelo traficante, ela é muito mais forte porque ela é cheia de porcaria. Cheia. Ela tem acetona. Ela tem benzeno. É uma meleca que você não acredita. O que menos tem ali é a folha da cannabis sativa. Bom, essa maconha que é vendida pelo traficante, ela é incomparavelmente mais forte. Eles têm uma medição de grau de agente ativo, THC, numa determinada quantidade. Bom, qual é o exemplo que eles dão? Você tem um medicamento que tem um determinado grau de THC que é vendido a R$45, R$50 na farmácia. Na frente da farmácia, na esquina, tem um traficante que vende o dobro daquela quantidade pelo dobro da potência, pela metade do preço. Onde você pensa que o cara vai comprar? Na farmácia? Com nota fiscal? Com receita? A farmácia só o Mauricinho e a Patricinha. Eu não quero ir na biqueira. No bagulho, quanto é o bagulho aí? O bagulho aqui é 25 e o meu dá muito mais barato que o senhor vai comprar ali. Sabe, um negócio. É o que acontece na Holanda, por exemplo. Lá na Holanda, aquela praça que tem lá, perto do Red Quartier, onde tem os bar de maconheiro ali, você pode entrar, coisa e tal. Mas na frente tem os caras vendendo pacotinho. Quem sabe se olhar para casa, aqui tem né? Low price. Sobretudo ali. Low cost, low price, please. Come on. Oh, man. E pronto. Pô, então, o Uruguai se instalou no Uruguai uma máfia panamenha que a especialidade deles, ou a grande operação deles é lavar dinheiro do tráfico de drogas. Eles lavam dinheiro de traficantes chilenos, brasileiros, argentinos, paraguaios, enfim. Eles se instalaram no Uruguai por conta dessa liberação da maconha. Aí alguém vai dizer, mas a maconha... Não é. A maconha faz espelho para muita coisa. E uma dessas coisas que a maconha faz espelho é exatamente a exportação desses produtos. O Uruguai está exportando maconha. E eles estão apavorados porque o crime no Uruguai quase que dobrou nos últimos 18 meses. 66 por ano aumentou. Imagina! Por ano, nos últimos 18 meses. Eu estava conversando hoje com o Alejandro, que já foi representante do Uruguai aqui em Porto Alegre, que é meu amigo, e disse, Gustavo, está um terror. Aquele cinturão de pobreza que a esquerda deixou no Uruguai, porque todo mundo aplaude o Mujica lá, o Mujica era mais do mesmo. Era um fazendeiro, porque só não roubou, mas era um socialista daqueles fazendeiro de cannabis, né?
Aí, o que o Mujica fez lá? Deixou uma conta para pagarem enorme que o governo uruguaio, os dois governos uruguaios que sucederam o Mujica, não conseguiram pagar. Um cinturão de pobreza em Montevidéu. Montevidéu era uma cidade padrão, mas o Mujica conseguiu deixar um cinturão de pobreza em Montevidéu. E sabe onde esses traficantes panamenses estão entrando? Nesse cinturão de pobreza, montando ali uma infraestrutura de distribuição, de conexões com o resto do país. Ah, mas Punta del Este, esquece, Punta del Este não é Uruguai. Punta del Este é uma capital mundial. É como você ir para a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e dizer, que maravilha o Brasil. Não, a Barra da Tijuca não é Brasil. Punta del Este não é Uruguai. O Uruguai é Montevidéu. Dos fregadores é argentino. Montevidéu, hoje o Uruguai é Montevidéu, Salto, Paysandú, essas cidades, e isso é Uruguai. Então, assim, o que aconteceu lá serve de exemplo para o que muito provavelmente vai acontecer aqui. Considerando o tamanho do Brasil, imagina de malas e bagagens o que as quadrilhas não vêm para cá. Máfia mexicana, máfia panameia, vem tudo para o país desse tamanho, uma floresta do tamanho da Amazônia, mas o que esses caras vão fazer? Bom, quanto rapidamente em relação ao reitor, o professor Carlos vai ter muito trabalho, porque a Universidade Federal do Rio Grande do Sul vem sendo dominada pela dobradinha PT-PSOL há décadas e desandou. Eu já coloquei várias vezes aqui a minha opinião, viu, Mariana, e disse o seguinte: nós somos o país que nas Américas nós só perdemos para Estados Unidos e Canadá em valores investidos em educação. E, no entanto, nós estamos em último lugar ao lado do Suriname, segundo o ranking da OEA. Isso explica tudo. Isso encerra o assunto. Nós temos uma academia... o pessoal vai ficar bravo com o que eu estou dizendo, mas já vou adiantar aqui. Nós temos uma academia medíocre. O que me preocupou não foi o 7-1 da Alemanha. O que me preocupou foi o 107-1, 106-1. Eles têm 106 prêmios Nobel. Nós temos um que nem eu sabia, fui descobrir quando eu disse que era 106-0. Aí o pessoal do Exército entrou em contato comigo. O Batalhão de Suez ganhou o prêmio Nobel. Ou seja, uma representação militar ganhou o prêmio Nobel. Então, assim, o 7-1 não me preocupa, o 106-1 me preocupa. Nós não temos grandes projetos internacionais, prêmios internacionais, nós não temos desenvolvimento de grandes máquinas na área de engenharia mecânica, pesquisas biomédicas, nada. Pesquisa aeroespacial, nada. Pesquisa na área de matemática, nada que diga assim, o Brasil nessa área é uma autoridade mundial. Até no futebol a gente desandou. Então, assim, é verdade. Está na hora de mudar. Mas tem a lista, porque não sei o quê. Não tem lista nenhuma. Não tem lista nenhuma, amigo. Você quer indicar o reitor da faculdade? Muito bem, você faça 57 milhões de votos, você indica o reitor que você quiser. Está na hora de mudar, está na hora da URGS mudar e mostrar serviço. Chega de ter aluno com 8, 9, 10 anos lá dentro, fazendo ciências humanas, curso de nadologia com coisa nenhuma. Exatamente. Mudaram bem. Doutor Silvio, a sua opinião sobre essa mudança? Será que depois de 30 anos vamos conseguir ver uma luz no fim do túnel aí na academia, que a gente tanto sofre, né? E que acaba formando o pensamento das pessoas que vão decidir a vida da sociedade depois, né? E, aliás, é uma massificação de pensamento, né? Bom, Mariana, eu te diria o seguinte, né? Particularmente, eu não conheço o professor que foi escolhido, mas só pela grita da esquerda eu já imagino que ele deva ser bom. Se eles não gostarem, eu já sei que ele é bom. Muito boa essa tese, professor. Se a esquerda não gostou, porque o cara é bom. Eu já estou gostando. É muito boa essa, professor. Mas, e essa história, né? O Vitorino disse, não, quer escolher o reitor da faculdade, te elege com 57 milhões de votos. E o pessoal gritando, não, porque barbaridade, foi terceiro. Mas eles esquecem da história, né? E é importante a gente lembrar a história. O nosso povo é um povo que muitos dizem que não tem memória, mas talvez seja um pouco culpa da gente que não fica lembrando as coisas. A gente tem que lembrar as coisas para o povo. Aqui no Rio Grande do Sul, quem iniciou essa modinha, quem iniciou isso, foi o PT. Aonde? O Leonardo Jardim sabe, como eu sei. Primeiro governador do PT do Rio Grande do Sul, seu Olívio Dutra, na escolha do Procurador-Geral de Justiça, escolheu o menos votado em terceiro lugar porque era do partido.
preteriu os outros dois. Por quê? Ah, mas que barbaridade. Não, ele foi eleito. Os habitantes do Rio Grande do Sul elegeram e é uma prerrogativa dele escolher o procurador-geral de uma lista tríplice que a classe oferece para ele. E ele escolheu o terceiro porque era do partido dele. E foi procurador, e aí? Então, isso aí é só gritaria de quem está brabo porque não é o da sua turminha que foi escolhido. Tá? Tomara que melhore, que eu sei que a URGS precisa realmente, né, melhorar. Eu tenho um relato vivo de como as coisas acontecem lá. O meu último estagiário era aluno de lá. Mas eu diria mais, assim, ó, eu diria que o problema do Brasil não começa só aí, né? O problema do Brasil começa hoje, infelizmente, né, no ensino de base, no ensino médio. A nossa pátria educadora. Brasil, pátria educadora. Pátria educadora, que temos como patrono um cara que não era pedagogo, que o cara era, na realidade, um socialista marxista e que nunca negou isso. E que disse que Che Guevara era equiparado a Deus. Che Guevara, genocida, e que a Revolução da China era algo a ser copiado, o maior genocídio da história. Entende? Esse é o grande problema. Quer dizer, no Brasil hoje não se educa mais. No Brasil não se cobra o que é ensinado. Quer dizer, o Brasil segue os ensinamentos do nosso patrono de educação. Enquanto isso não mudar, nós vamos continuar, Vitorino, e isso é uma lástima, nós temos que mudar isso aí, porque senão nós vamos ficar, muitos e muitos anos nos últimos lugares do PISA, enquanto nós não quebrarmos esse ciclo da pátria educadora de que a nossa ensino médico, básico e médio está mais preocupado com doutrinação do que ensinar as crianças a fazer conta e ensinar o português. As crianças, o pessoal chega na faculdade sem saber fazer uma regra de 3 simples. Quer que eu diga o quê? Exatamente. Que profissional vai ser esse quando se formar? Então, nós temos muita coisa, esse é um trabalho, é evidente, nós temos que mudar a educação, temos que melhorar a educação, começando lá de baixo, até chegar só com tem que melhorar a educação, sim, porque aí nós vamos melhorar o Brasil. Concordo totalmente com o senhor e acho que a escola tem que ser de acesso a todos, com certeza, mas que a gente não pode mais ter escolas públicas tão como temos, e um dos projetos que eu defendo muito, né, um projeto que é do amigo meu, do Gustavo Vitorino, do Tenente Coronel Zucco, que são as escolas cívicas militares. Acredito que seja um olhar novo para o futuro, né? Quando a gente fala em educação, esses dias conversando com um amigo meu, ele disse que ele estudou no colégio público, ele me contando, ele disse, eu fui doutrinado, e aí quando me dei por mim aos 18 anos, eu fiquei com mais ódio ainda. E aí eu tava falando, a educação ela não vai dar um resultado amanhã, mas vai dar o resultado como a gente está tendo hoje, daqui a 20 anos, mas é preciso mudar, se nós não começarmos... hoje. Exatamente. Hoje, daqui a 30 anos, colheremos os frutos. Doutor Leonardo, sua opinião sobre o tema? Sim, eu, assim, além do que o Silvio já disse, né, que eu não conheço, mas já gostei desse novo reitor escolhido para a URGS, eu tenho muita dó dessa pessoa, né, porque eu não sei o que o Bolsonaro tem contra ele por tê-lo indicado para ser reitor da URGS, porque mandou o coitado do homem para um moedor de carne. É muito bom que tenha um reitor assim lá, ele vai para o sacrifício. Só que a gente está fazendo uma tentativa de reforma a partir do telhado e não dos alicerces. Né? O cara vai encontrar lá dentro uma aparelhagem gigantesca da burocracia da universidade, vai encontrar lá dentro uma militância formada tanto por pessoas ligadas à universidade no sentido de ser servidores, professores, como por alunos, né, que já estão ali dentro de um processo que não é de ensino, mas sim de formação, de militância, um adestramento em massa da população universitária, de até uma certa lobotomização. As pessoas entram nesse mecanismo da universidade, elas se transformam, a gente vê muitos casos acontecerem. Então, é muito salutar que se comece por algum lugar a fazer alguma coisa nessa área, mas nós temos que ter consciência que a coisa não vai ser nada fácil, porque são décadas e mais décadas de uma tomada desses espaços, ocupação desses espaços gramscianamente, uma obtenção de uma hegemonia brutal de pessoas que têm no sangue um autoritarismo e um sectarismo arraigado e exacerbado, e o novo reitor da URGS vai ter que lutar contra isso tudo,
eu espero que em Deus, que Deus o abençoe e o ilumine para que ele chegue, né, e assuma essa função e ele se cerque de pessoas que o ajudem verdadeiramente a enfrentar essa situação, porque senão ele vai acabar engolido pelo contexto. É verdade. Então, não basta indicar a pessoa, é necessário também que se comece a dar mecanismos e instrumentos para se enfrentar todo o aparelhamento que foi cometido realmente durante todas essas décadas, né? E quando se fala em educação universitária, que foi desde o início do governo do PT, por exemplo, no Brasil, a grande vedete, esquecendo completamente o ensino fundamental, esquecendo completamente o ensino médio, né, deixando também para construir a casa a partir do telhado. É evidente que não vai funcionar dessa maneira. Isso se reflete hoje na massa que ingressa nas universidades, que é totalmente suscetível, né, totalmente vulnerável do ponto de vista psicológico e intelectual ao discurso padrão, hegemônico e talvez exclusivo que se permite dentro do ambiente universitário. É uma tarefa quase que inglória. Que Deus abençoe o novo reitor da URGS. É verdade. Ele entra de perneira lá, né, Leonardo? Que ele não esqueça as perneiras para ir lá. Exatamente, mas que Deus abençoe. Pessoal, quero agradecer muito pela live, foi uma live maravilhosa, nós já passamos de 1 hora, o pessoal mandou muita mensagem, inclusive já quero mandar um abraço para a Georgia, que está nos assistindo, a Letícia, que escreveu: para termos uma boa educação de base, precisamos formar bons educadores nas universidades. Exatamente, uma coisa está interligada à outra, porque não podemos mais, né, ter uma educação de base que faça da escola um palco político, tem que ser uma formadora de opiniões, ensinar aos alunos a pensar, né, e não dizer o que eles devem pensar, fazer aquele pensamento hegemônico, como já diz, né, aquela frase: quando todos pensam igual, ninguém está pensando, né? Eu acredito que o caminho do futuro é a educação e do presente é a repressão, a gente aprender a mudar o pensamento progressista para um pensamento mais conservador, mais punitivo, mais ativo, né? E não tão ideológico, que olhe mais para a nossa sociedade, que olhe mais o problema que as decisões estão causando no dia a dia de todos nós, né? Nós fazemos parte disso e é nós que vamos ter que mudar. E quero agradecer muito de coração o Rodrigo, que estava nos assistindo, a Guita, o Marcos Rieck, a Ive, a Lisiane Bach, Rony, a Helenara e a tia Ana, o Aquino também, que estava conosco, o Beto, a Gabriela, a todos que estavam aqui, o Luiz Carlos, compartilhando a live, mandando as suas mensagens com tanto carinho. É muito bom, né? Não adianta nós falarmos para ninguém. A maior ideia das lives é a multiplicação, é levar a informação, né, a reflexão, para que as pessoas possam conversar nas suas rodas de amigos e assim a gente ir mudando a mentalidade, a forma de pensar e a forma de agir para uma Porto Alegre muito melhor e também um país melhor. Então, abro para as considerações finais, começando com o meu amigo querido Gustavo Vitorino. Tá sem som de novo. Mariana, eu quero... Bom, antes de mais nada, quero agradecer aqui o privilégio de participar com você dessa live, participar com dois mestres, o doutor Leonardo, porque eu tenho uma profunda admiração, o doutor Silvio, que eu conhecia de nome, estou tendo o privilégio pela primeira vez conversar, é sempre uma aula de direito com esses dois operadores, me sinto um privilegiado, agradecer a você a lembrança também, e gostaria de deixar um recado aqui, um recado quase simplório, porque eu sei que grande parte das pessoas que estão nos assistindo não tem formação em direito e, portanto, eu não quero avançar em conceitos jurídicos. Eu quero dar um exemplo, talvez eu até tenha dado aqui na sua live, mas há muito tempo atrás, no estado do Alabama, os Estados Unidos estavam com um problema de superpopulação de falcões. E eles liberaram a caça dos falcões por aproximadamente 6 meses. Isso trouxe um problema para a safra de milho americana, que tem no meio oeste a sua base principal.
porque os falcões são os predadores naturais da andorinha do rabo cruzado, que é a predadora natural do gafanhoto, que é o predador natural do pulmão, do pulgão, que ataca o milho. Ou seja, existe uma cadeia na sociedade que precisa ser responsabilizada. Se não existe o predador, a praga cresce, se desenvolve e se torna muito pior do que poderia se imaginar. Isso é o que acontece com o crime na sociedade brasileira, a violência na sociedade brasileira. Nós temos um processo de deterioração da máquina que enfraqueceu o predador e a praga cresceu. Hoje nós temos o crime organizado, organizações milionárias, nós temos políticos ligados ao crime. Vamos ser honestos. É que não sabe que no Rio de Janeiro as facções criminosas financiam políticos, alguns deles. Em São Paulo é a mesma coisa. Então, basta ver quem é que, quando você pensa numa medida mais séria de punição, é sempre os mesmos que pulam. Mas espera aí, não, humanismo, ser humano, blá, 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 aquele discurso babaca de sempre. A gente sabe, o rapazinho está financiado. Então, assim, vamos ser realistas. Nós, ao destruir os predadores, acabamos amplificando e dando força à praga. O que eu peço aos senhores, você que está em casa, que na próxima eleição, pense bem no que você vai fazer com o seu voto. Não vote na praga, vote no predador, porque é ele que vai conter a praga. Então, a todos, uma boa noite, um grande abraço, muito obrigado. Doutor Leonardo, sempre um prazer rever o senhor, doutor Leonardo, uma aula de direito. Doutor Silvio, imenso prazer, espero ter a oportunidade de estar com o senhor outras vezes para aprender um pouco mais. Mariana, um beijo, querida, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Gustavo. Para mim é sempre uma honra estar contigo, meu querido amigo. Muito obrigada de coração. Doutor Silvio, suas considerações finais. Mariana, agradecer mais uma vez por convite, né, de fazer essa live e o convite, principalmente dessa vez, né, por poder compartilhar essa live com duas pessoas tão grandiosas e que eu tanto admiro, meu colega Leonardo e o Vitorino, né, que, como eu disse, eu admiro muito, ouço, escuto o trabalho dele, mas não tinha conversado pessoalmente. Espero que um dia conversemos pessoalmente mesmo, não através do vídeo, né, porque realmente, assim, as suas ideias são inspiradoras, né. E eu faço um bom café, viu, doutor? Olha aí. Eu faço um bom café, viu? Que bom, que bom. Mas, Mariana, eu acho que tudo isso, né, a tudo isso que nós falamos aqui, e como disse o Vitorino, né, nós não podemos matar o predador, nós temos que começar a trabalhar também, e esse é um tema que o Jardim e o PES trabalham bastante no Bandidolatria e Democídio, que para mim é uma coisa que me preocupa muito também, é a mania que nos últimos décadas, né, se imiscuiu muito, tanto no Ministério Público como no Judiciário, que é a politização do Judiciário e do Ministério Público, o ativismo ministerial e judicial que tem permeado essas duas instituições. Né? Nós temos que, aliás, né, falou isso o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, falou isso no discurso da sua posse, né, que está na hora de parar o Judiciário, e ele não botou o Ministério Público, que era a posse do Judiciário, mas eu acrescento aqui, está na hora de parar o Judiciário e o Ministério Público de quererem fazer políticas públicas. Né? Para fazer políticas públicas, tem eleitos. Está na hora de parar o Judiciário e o Ministério Público de quererem mudar as leis à revelia do Legislativo. Para isso são eleitos os legisladores. A nossa função é aplicar as leis e a nossa função é questionar se aquelas políticas públicas estão sendo bem implementadas e está sendo usado diretamente o dinheiro que foi alocado para que elas fossem aplicadas, se não está havendo corrupção, não para ditar as políticas públicas. Isso é função do Executivo. O Ministério Público tem que ser Ministério Público, o Judiciário tem que ser Judiciário, o Legislativo tem que ser Legislativo e o Executivo tem que ser Executivo. Nós não podemos esquecer o que diz o artigo 2 da Constituição, que, embora tenham de ser harmônicos, os poderes têm que ser independentes e cada um tem a sua função. E só assim nós vamos poder levar o Brasil a um bom termo, né? Porque senão nós vamos ficar nessa disputa de belezas, aí, não tem nada mais, né? Nessa disputa de poder,
E a sociedade, ninguém se preocupa. A sociedade, ninguém olha. E a sociedade está precisando. A sociedade está precisando de um judiciário, está precisando de um Ministério Público que olhe para ela. Quer dizer, o Ministério Público tem que deixar essa questão, essa ideia que permeia ele hoje de ser agente de transformação social, e tem que se voltar para a sua principal função, que é combater o crime, que é defender a vida. Porque é isso que fez o Ministério Público grande, porque é isso que faz com que o Ministério Público das cidades do interior ainda seja hoje respeitado e admirado pelo seu combate ao crime, pela sua defesa da vida. Então, nós temos que mudar as origens do Ministério Público, do Poder Judiciário, e deixar desta mania de querer fazer política pública. Para fazer as políticas públicas, tem agentes eleitos, tem atores eleitos pelo povo, né? E nós não podemos esquecer, ao fim e ao cabo, que a soberania popular está prevista na Constituição Federal do Brasil. Ao fim e ao cabo, quem comanda esse país, quem deve comandar esse país, é o povo. Então, me despeço, deixando mais uma vez um abraço aos queridos, ao querido amigo Jardim, ao querido amigo, conhecendo pelo menos hoje, mas eu tenho como uma pessoa muito querida e com quem comungo as ideias, o Vitorino, e a Mariana também, para ti, um beijo, Mariana. E muito obrigada. E se Deus quiser, vamos ter outras oportunidades de conversar sobre outros temas. Sim, a próxima live vai ser o governo dos não eleitos, porque agora, mais uma vez, tu me lembrasse disso, porque isso fala muito sobre independência de poderes, fala sobre harmonia e fala sobre o que a gente precisa estar atento, por que algumas coisas não acontecem. E o Gustavo, todo mundo fala, meu amigo Gustavo, que ele entra tanto na nossa casa através do programa, que quando a gente conhece ele, já parece que ele é nosso amigo. É só ele que está nos conhecendo. A gente já conhece ele há muito tempo, né? É verdade. É verdade. Doutor Leonardo Jardim, quero que o senhor agora faça as suas considerações finais. Não sei se o Leonardo não caiu. Não, está. Jardim. Travou. Travou. Acho que ele congelou. Congelou. Vou ver se ele volta daqui a pouquinho. O jeito de estar frio onde ele está de blusão ali. Ele está em Porto Alegre? Aqui está frio, eu também estou com frio em casa. Quando nós estamos aqui. Gustavo. Obrigado, querida. Obrigado mais uma vez, do fundo do coração. Obrigado pela oportunidade, doutor Silvio. O convite está de pé, a gente vai fazer um café. Eu tenho um amigo... O Gustavo faz uma massa espaguete maravilhosa. Também tem essas coisas. Eu na cozinha também tenho lá meus talentos, viu, doutor Silvio? O meu café tem uma coisa curiosa. É um amigo que eu tenho de esquerda. Voltou. Ele não gosta quando eu digo de esquerda. Doutor Leonardo está aí já? Voltou. Tá aí, doutor Leonardo. Já congelado, não. Eu ia me exibir aqui no meu café, viu, doutor Leonardo? Ia fazer o convite aqui me exibindo com o meu café colombiano. O senhor está de volta para botar ordem na coisa. Suas considerações finais, doutor Leonardo Jardim. É sempre um prazer estar com o senhor. Sempre falo que sou apaixonada pelo bandidolatria e democídio. Realmente foi um encontro de almas com aquele livro. Quando eu li, pensei, nossa, alguém realmente consegue escrever o que eu não posso, porque a gente muitas vezes não pode falar. Agora o senhor está sem som, doutor Leonardo. Não voltou o som. Agora deveria ter som, mas vê se o botãozinho do microfone está falando. Tá sem som. Fechou de novo. Congelou de novo. Atenção para o placar. Computador 1, Leonardo 0. Não, já é 2. Não. Não foi 2. Fala. Continua mudo, doutor. Continua mudo. Mas essas coisas, sabe que eu também... Eu também sou meio metido na cozinha. Faço umas coisinhas de vez em quando. Enquanto aquele microfonezinho ali tiver com uma cruzinha, o senhor não fala, doutor Leonardo. Seu microfonezinho está com uma cruz. Como o senhor estava usando o microfone de cabeça, de cabeça que vai funcionar, senão teria que trocar no sistema. É que ele já vai voltar. Ele vai e volta. Então, deixa eu me exibir com o meu café aqui, doutor Silvio. Eu tenho um grande amigo
que é... Eu digo que ele é de esquerda, ele fica bravo comigo. Eu não sou de esquerda, eu sou pensador do direito, coisa e tal. O Dr. Lênin Streck, que é uma figuraça, né? Mas é esquerdão até debaixo d'água. E o Dr. Lênin... O Dr. Lênin Conheço da minha turma, é de esquerda, sim. É de esquerda, ele fica bravo quando diz que ele é de esquerda. O Lênio Jardim. Doutor Leonardo, já tá aí? Não tá aí. Saiu de novo. Assim, o Lênin, ele faz palestras regulares lá na Colômbia Universidade de Bogotá. Ele faz pelo menos 2 palestras por ano lá. E sempre que ele vai, eu tenho a minha encomenda. Ele traz um pacotinho de café colombiano, o Paco Valdez, que é um café espetacular. Aí eu cheguei à conclusão, doutor Silvio, que, olha... Vamos ver, doutor Leonardo voltou. O grande café brasileiro a gente não toma aqui no Brasil, só toma fora. Agora, e quando tem café colombiano, a gente fica bom. Agora sim, fala. Eu tomei uma sova que eu não consigo nem... Opa, agora tá, vambora. Banheiro de gelo depois desse programa. Leonardo, ele está dizendo que é amigo do Lênin, que ele diz que o Lênin é da esquerda, o Lênin diz, não, eu não sou de esquerda. Não, imagina. Não. Nem pensar, imagina. A esquerda tem várias graduações, isso aí é lá para a extrema esquerda, mais ou menos. Mas tudo bem. É o goleiro do time do Lula. Imagina. Com aquela camiseta da União Soviética, do goleiro do Yashi. O atacante do time dele é o Chico Buarque. Tá bom. Exato. Mas também não é de esquerda o Chico Buarque, né? É o pensador. Doutor Leonardo Jardim, as suas considerações finais. Bom, já que eu consegui atrasar toda a live, eu vou ser bem rápido e bem objetivo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer todo o carinho que eu sempre recebo de vocês aqui, tanto de Mariana quanto do Gustavo. Gustavo, que vocês me tratam muito melhor do que eu mereço e falam muito melhor de mim do que eu realmente mereço. E não, é verdade. Por ter pela primeira vez compartilhado com ele uma live, foi um papo muito agradável, no qual eu fui o que mais aprendi aqui. Ouvi bastante. Não concordo. E tive mais uma vez essa honra, né? E como estavam falando antes da questão o Silvio falou que o Ministério Público não deve ser agente de transformação social. E eu me lembro que a gente faz parte do sistema de justiça criminal. O que é um promotor de justiça? Nós temos que saber o que significa justiça. A palavra justiça hoje ela está prostituída. Ela deixou de significar aquilo que classicamente significava, que é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. O que significa isso? Você vai transformar o mundo? Você vai transformar a sociedade? Não, meu filho. Você vai pegar aquele processinho que você trabalha lá e vai olhar ali. Quem é que tem razão aqui? Quem é que está devendo para quem aqui? Houve um dano aqui, eu tenho que reparar. Eu vou ter que condenar um sujeito que matou outro ou que estuprou uma mulher, porque é assim que eu faço, que eu tento restabelecer um pouco do equilíbrio da harmonia social. É assim, eu tenho que ter essa vontade. Eu tenho que ter esse hábito virtuoso de fazer aquilo que é justo. Fazer o que é justo é algo que as pessoas normalmente sabem fazer, desde que elas não sejam embebidas por ideologias que venham cantar como sereias nos ouvidos delas, tentando dizer que justiça é outra coisa. E você não precisa se preocupar em fazer justiça no caso concreto, porque a justiça social ela é muito mais importante. Então, isso que um juiz, de fato, que se preze faz, um promotor de justiça que se preze faz, é não legislar, que é a tarefa do legislativo, é não governar, que é a tarefa de um executivo, que é a tarefa dos políticos. Não é fazer política que nós temos que é a nossa função. A nossa função, enquanto operadores do direito, enquanto integrantes do sistema de justiça criminal, é dar a cada um o que é seu. Então, é isso que tem que entrar de uma vez por todas na cabeça das pessoas e pararem, muitos aí, talvez com boa vontade até, de pensarem que são super-heróis, superiores ao restante da sociedade, que talvez não compreenda essa missão tão nobre que nos atribuíram, que, na verdade, não é uma missão de fazer justiça, é uma missão de transformar a sociedade de acordo com um ideal de sociedade que você nem sabe de quem é, mas alguém estabeleceu
e as pessoas estão seguindo, né? Então, nós temos muitos que estabelecem o objetivo e aqueles muito boa vontade, idiotas úteis que tentam cumprir esse objetivo. Comigo, não. Com o Silvio, não. E eu quero que cada vez mais o nosso sistema de justiça criminal tenha pessoas que pensam dessa maneira, né? Gustavo, um grande abraço para ti. Eu quero... Caiu de novo. Congelou de novo. O Gustavo tá sem som. Pô, eu não gostei. Quando ele ia me mandar um abraço, não gostei. Pois é. Acho que voltou. Peraí que ele voltou. Doutor, manda um abraço de novo, porque eu não ganhei o abraço, doutor. Tá, eu te dou um grande abraço, eu te dou mais de um abraço ainda e eu estou curioso para saber como é que é esse teu café, mesmo se você não é garganta. Né? Não, vamos ter que provar esse café. É legal. Tem na Colômbia, o Grupo Valdez vende um pacote assim que vem 5, 6 tipos de café diferentes. Eu cheguei a mostrar para você, Mariana, quando vocês estiveram aqui. Foi uma falha minha. Eles 5, 6 cafés. Eu não sabia que eles tinham essa variedade de café que você pode sentir o paladar do café. E aí, doutor Leonardo, descobri que, infelizmente, o melhor café não está mais no Brasil. Ou o melhor café do Brasil não está no Brasil. É espetacular o café colombiano. Não dá para tomar um só. É maravilhoso. Eu adoro o café, vai ter que me mostrar. Depois que terminar, de café aqui, Mariana, depois que terminar essa história do Covid, vamos fazer uma presencial e aí ele leva o café. Exatamente. Combinado. Vamos fazer uma presencial e ele leva o café. Vamos fazer um rodízio de café. Perfeito. E nesse meio tempo a gente vai colocar uma conexão melhor na casa do Leonardo lá. Vamos financiar. É verdade. Vou botar um Wi-Fi melhor para ele. Foi esse dedo aqui que eu fui inventar de mexer no negócio que apareceu no celular, eu mexi na tela e eu nunca mais conseguia voltar. Essa carrada aqui estragada sou eu. Pessoal, quero agradecer demais. Quase saiu de novo. Quero agradecer demais a live. Quero agradecer demais a live, foi maravilhosa. Fica já o convite para a próxima, daí nós vamos falar dos governos não eleitos, que o doutor Silvio sabe que eu sou fã do texto que ele escreveu, que conseguiu falar tudo o que está acontecendo no nosso país e que reflete diretamente na nossa sociedade. E quero dizer, para a gente finalizar essa live, né, que meu irmão, ele sempre diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos e ouvimos. Não há como ser diferente. E é por isso que eu gosto de estar entre vocês, né? Também tem aquela frase, quer ser grande, esteja com os grandes. Então, é uma honra para mim estar no meio de gigantes como vocês e aprendendo, né? Conseguindo compartilhar a experiência de vocês, o conhecimento e pegando um pouco disso para mim, para que eu também possa levar para minha vida, levar para as pessoas, levar para a forma que eu consigo multiplicar esse conhecimento e modificar a vida minha e de quem está perto de mim. Quero agradecer de coração, muito obrigada, um grande abraço a todos que estavam conosco. Quero deixar um beijo para a Vanessa, que estava ali também nos assistindo, que mandou um beijo, e para a Cristiane, que disse que a live foi maravilhosa. Até a próxima, uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.